Estamos aqui na segunda parte do vídeo que a gente está falando com o Thiago Donato sobre desenvolvimento do empreendedor. Se você está chegando agora nesse vídeo e está assistindo pelo YouTube, procure na primeira parte do vídeo do Thiago, que nós tivemos um previsto com a internet. Essa é a parte da paciência, né? Enfim, seja bem-vindo novamente, Thiago. E você que está nos acompanhando, também seja bem-vindo. Mas assista o primeiro vídeo lá para você entender a introdução que o Thiago já fez. Bora lá, Thiago. Eu estava perguntando para você... faz parte. Eu estava perguntando se você consegue... Você tem um senso de racional muito, assim, muito sistemático, até nos números, deve ser por causa de ser engenheiro. Me parece que você é muito racional. Você é calmo como empreendedor ou você tem que se administrar muito para ser assim? Então, as pessoas dizem que eu sou calmo, né? Muitas pessoas que convivem comigo falam que eu sou calmo. Eu não consigo me enxergar tão calmo assim não, né? Nós mesmos, né? Mas eu sou bastante racional, sim, né? Eu tento levar bastante para o lado racional. Alguns momentos que tem que ser emocional, a gente traz para o emocional, porque isso faz parte do desenvolvimento do empreendedor. Ele tem que ser bastante racional também, né? Até por questão que você está lidando ali com empresa, você tem que ter esse perfil e emocional você tem que ter pouco, né? Porque a gente fala assim, a gente planta racionalmente, né? Mas colhe com emoção. Então, aquilo que a gente planta, a gente vai colher com emoção. A emoção vai ser os frutos, né? Vai ser o resultado daquilo que a gente está plantando. Thiago, nós estamos vivendo uma transição profissional, né? Todo mundo diz que nada mais vai ser igual. O jeito de trabalhar, de se relacionar, de prestar serviço. E tem muita gente que não sabia que ia acontecer um dia uma mudança, mas talvez essa mudança chegou fora de hora. Você vinha se preparando para ser empreendedor, para depois, vamos falar, alçar voos nesse segmento e agora está desenvolvendo habilidades. Tem essa consciência, já tinha um desejo, alguma coisa que é algo que a gente não sabe explicar, mas toda hora a gente é convidado a fazer ou ver coisas, né? É da natureza do empreendedor ser curioso, querer ser melhor hoje um pouquinho do que ontem, né? E hoje tem muita gente que precisa se tornar empreendedor na raça, né? O que você falaria para uma pessoa que às vezes foi pego de surpresa? São habilidades que ela não tem, ela precisa, e não dá para esperar ficar bom para começar algumas coisas. O que você falar? Esse é o desafio, né? O que você falaria para essa pessoa que talvez ou está assistindo agora ou vai assistir a gente daqui a um tempinho, mas ela precisa ter entender que é possível. O que você falaria para essa pessoa? Primeiro de tudo, a sua vontade de vencer tem que ser maior que o medo, né? Tem que ser maior que o medo. Então, a grande questão para muitas pessoas não empreender é, às vezes, o medo, a insegurança que elas têm. E eu não sei se, às vezes, é por questão de valor de renda ou não saber no que vai investir, né? O que vai iniciar o negócio. Mas a vontade de vencer tem que ser maior. E o que acontece também, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Quando eu iniciei no empreendedorismo, eu não tinha muito conhecimento. Eu preparei minha mente para lidar com os conflitos, né? Então, não tinha as habilidades. Mas eu falei, eu tenho que iniciar o meu negócio, porque eu preciso, porque já não estava satisfeito na indústria, não estava feliz. Falei, eu preciso iniciar. Foi uma questão de necessidade pessoal, né? Eu preciso iniciar. Então, eu fui lá e fiz. Fui lá e empreendi, comecei. A gente vai desenvolvendo aos poucos, de acordo que a gente vai enxergando as dificuldades, as barreiras, a gente vai vendo as habilidades que nós não temos. Isso a gente tem que ter o sentimento de enxergar isso, né? As habilidades, as qualidades que nós não temos e desenvolvê-las, né? Para ser competitivo no mercado de trabalho, no mercado aí do empreendedorismo.
E uma coisa também que eu deixo é para as pessoas lidar bem com todo mundo, ser amigo de todo mundo, né? Não fazer inimizades, porque nós precisamos de pessoas, né? Pessoas que ajudam pessoas, né? O ser humano é ser isso, ele lidar com outro ser humano, né? No momento ali que a gente vai ter dificuldade, a gente vai precisar de um próximo, uma pessoa próxima para nos apoiar. Eu tive experiência em situação que eu não sabia desenvolver algo, né? Eu precisava atender um cliente, e aí eu fui buscar em amigos que já sabia, que já é empreendedor, e eles me apoiaram, né? E isso é uma coisa que a gente tem que quebrar também, vergonha, a questão do orgulho, de a gente ser humilde mesmo, de saber perguntar, de perguntar para as pessoas, não ter medo, de falar, eu não sei fazer tal coisa, me ajuda. Isso é uma coisa que nos ajuda bastante, né? A enfrentar os desafios e atingir os objetivos. Deixar as portas abertas, né? Isso. A gente fala, eu escutei alguns empreendedores falando uma coisa importante, que é assim, é muito comum que quando a gente chega num ambiente, você se venda bem, é natural, seja funcionário, seja um empreendedor, tudo às vezes, só que na hora de ir embora, às vezes, dependendo da situação, deixa a porta fechada. Tipo, entra bem, mas sai mal. Então, mais importante do que você entrar bem nesse relacionamento profissional com alguém, amizade, é você sempre sair bem desse relacionamento, deixar sempre a porta aberta. Porque essa troca de informação que você está falando, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono absolutamente de tudo. Quando você fica com o ego muito inchado, você fecha a porta para pessoas que iriam te ajudar e você, às vezes, por falta de humildade, né, não deixou ela se aproximar porque você já está em outro patamar, vamos dizer assim, né? Isso acontece também, né? Acontece bastante, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Uma coisa que eu enxergo, vamos pegar aí os pequenos empreendedores, eles têm dificuldade em se ajudarem, né? Os pequenos empreendedores, eles não tinham que encarar muito como concorrência. Eles são concorrentes, vamos supor assim, vou pegar um exemplo, eu tenho uma eu tenho uma lanchonete, aí tem um outro cara que tem uma lanchonete, eu tenho que ser amigo dele também, não somente concorrente. Por quê? Na hora de você fazer as compras, podem comprarem junto, que vocês terão, as pessoas vão ter um desconto melhor, né? Vão saber trocar experiência ali de preço também, enquanto um está vendendo, o outro está vendendo. Tipo, ser amigo, se ajudar, porque concorrente vai ser de qualquer jeito, né? Agora, se você ser amigo também desse outro empreendedor, desse outro que você considera concorrente, cara, isso ajuda bastante. Vamos pensar também numa questão de loja de roupa. Cara, eu tenho uma loja de roupa, aí no mesmo bairro tem mais 3 lojas de roupa. Meu, já é concorrente, não tem como mudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos ser amigos, na hora de fazer a compra lá de roupa, vamos supor lá em São Paulo, vamos junto, talvez a gente vai ter um desconto melhor, né? E isso vai trazer benefício para ambos, né? E eu também, eu tenho como os meus concorrentes, eu não enxergo hoje como concorrente, eu enxergo como parceiros, né? Porque eu sempre, quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro aos meus parceiros, né? Que são os outros profissionais da mesma área e, tipo, um apoiando o outro. Nossa, Tiago, você pode dar uma ajuda aqui e tal, eu não consigo atender esse cliente, você atende ele para mim, para não deixar ele na mão? Então, é essas coisas que ajudam, né? O crescimento do empreendedor, né? Ser parceiro, ter parceiro, mesmo que seja com um concorrente. E a concorrência nos faz... Então, essa sua visão, ela é realmente atual. Eu gosto dessa ideia. E eu uso muitos filmes para estudar, para tentar associar. Eu gosto, né, de algumas coisas assim. Tem um filme esportivo que é o corredor de Fórmula 1. Nicola. Fugiu. Nick Lauda. E travou a língua aqui. Você já assistiu esse filme, Nick Lauda? Não, ainda não. É baseado numa história real. O cara, enfim, eu vou tentar só deixar uma ideia que você acabou de falar. No final lá do momento do filme, tem um momento do filme que ele fala assim, sabe por que eu saio de casa com vontade de correr?
porque eu quero vencer você. Você é o melhor cara da corrida. E ele fala pro inimigo dele, inimigo concorrente, vamos dizer assim, que eles têm um atrito de um vencer mais que o outro, só que os dois se amam como profissionais, porque eles falam, a minha vontade de correr não é correr com o cara mais fraco. Eu quero correr para ganhar de você, porque ganhar corrida não significa muito para mim, mas ganhar de você significa, mas não no sentido de humilhar, porque se eu ganhar de você significa que eu estou muito bom porque você é fera. Ou seja, reconhecer que o concorrente, o seu concorrente na área de serviço é tão bom que você quer copiar ele, no sentido de ser igual ou melhor, mas não porque você quer ser superior, é porque na verdade você quer algo, uma referência, o que a gente chama de padrão, né? Ou de modelagem. Você está se modelando com os piores ou com os melhores, né? E entender exatamente essa ideia da concorrência. As grandes empresas, algumas já estão com esse perfil. Agora, o que eu acho, né? É uma concepção que eu queria ouvir a sua opinião. Nós somos embutidos numa vida de concorrência. A gente é comparado com o irmão toda hora, com o aluno na sala de aula. Você está jogando, olha fulano, olha ciclano. Então, você começa a pegar raiva de quem é melhor que você, porque os adultos, ou professores, ou os pais, colocaram isso na sua cabeça, que o cara era melhor, que ela era melhor. E de repente a gente chega como empreendedor, a gente já chega com essa... Cara, esse cara ele é melhor, então ele é ruim, tá? Não quero amizade com ele, né? Então eu acho que tem uma questão cultural ali. E eu falando do empreendedorismo, eu só estou jogando assim para você explorar depois. Se você concorda, discorda, por favor, fique à vontade. Aí, Thiago, outra coisa que eu vejo, que todos nós somos empreendedores desde o início, só que a palavra empreendedor não foi colocado no vocabulário. No meu segundo livro do Puguinha, eu lanço o primeiro livro em 2013, o segundo em 2004. Eu coloquei a palavra empreendedorismo no livro. Só para aumentar o vocabulário da criança, não querendo ensinar empreendedorismo. Fazer o pai procurar lá, que palavra é essa? O que é isso? Só para entrar no vocabulário. As professoras me criticaram. Esse assunto é muito sério, é muito empresarial, tal. Mas acompanhe minha linha de raciocínio onde eu quero chegar. Vamos falar da faculdade, nem vamos falar da escola. O cara, quando ele paga uma faculdade de 3 ou 4, 5 anos, ele faz um investimento nele, de dinheiro e tempo, ganha conhecimento e vai... Seja ele empresário, autônomo. Você está me ouvindo? Tá travando um pouco. Oi, agora. Voltou? Oi. Tá melhor, só a imagem tá um pouco distorcida aí. Desfocada. Pode ser que a internet caiu. Aonde eu quero chegar? Aí a pessoa estuda 4, 5 anos, ela adquire um conhecimento para ir vender esse conhecimento. Isso é atitude de empreendedor. Só que como não foi falado que ele era empreendedor, aí ele vem para o mercado e ele não entende que ele tem que se qualificar para, antes de dar para o cliente, ele tem que adquirir, né? Ele vai oferecer algo que ele tem que ter. O empreendedor sempre dá algo a mais, ele tem que buscar antes do mercado, atender as expectativas, né? Então, nós não fomos educados a pensar que a gente já é empreendedor desde as coisas que a gente faz desde sempre. Verdade. Só que agora tem que aprender na raça, vamos dizer assim. O que você acha disso, Thiago? Tem sentido? Tem sentido, sim. Né? Falando assim, daquilo que foi colocado na nossa mente, não colocaram a palavra empreendedor, né? Não colocaram. Mas, porém, realmente, igual você estava falando na sua linha aí, nós somos empreendedores há muito tempo, né? E eu vi lá a imagem do livro do Puguinha, do empreendedorismo lá, a parte que você fala do empreendedorismo. Eu achei bem interessante aquilo lá, que já está colocando a ideia para a criança, né? É uma coisa que... são coisas que ela... Pode ser que ela vai enfrentar um dia, quanto mais cedo ela entender sobre isso, é importante, né? É tão importante que saber a matemática, o português, vai. Você está com quantos anos? Oi? Quantos anos você tem hoje? Agora você não faz ideia, nós estamos no século XXI, no ano 2020. Você não faz ideia a resistência que eu tive por parte de professores sobre aquela coluna de empreendedorismo. Nossa. Isso que... Aí a minha luta sobre empreendedorismo a Associação Comercial das cidades precisam se aproximar das escolas. As escolas precisam se aproximar dos pequenos comércios, para que cada um transita e traga informação. Porque se o educador, ele tem matemática, português, tudo é importante.
Tudo é. Mas se o empreendedorismo, essa aluno vai viver a vida do empreendedor. E da mesma forma que a língua portuguesa vai fazer parte daquele aluno, né, o vocabulário dele, a vida de trabalho também. Então, por algum motivo a gente não falou sobre empreendedorismo, e hoje, falar em século XXI, existe uma resistência. Eu tenho que meio que, tipo assim, não, deixa ali, é legal, tipo, existe, se por parte de muitos educadores, não teria aquela coluna, porque acha que é desnecessário, não é um assunto que faz sentido a criança ouvir. Então, Não. esse... Uhum. Não, então, aí a criança cresce, sofre as consequências do empreendedor, porque ele não ouviu lá, desde sempre não ouviu, né? Mas enfim, só queria concluir como é difícil trazer um novo conceito, quebrar paradigmas, alinhar essa concepção da situação do negócio, da vida empreendedora, que é um desafio para todo mundo, né? Uhum. Eu acho que quando se falasse em empreendedorismo nas escolas, com ênfase mesmo, eu acho que seria muito importante para o desenvolvimento do ser humano em si, né? Quando se fala em empreendedor, você enxerga todas as áreas, você consegue ampliar a sua visão, né? Você tem que saber lidar com dinheiro, você vai saber lidar com vendas. Igual retornando àquela parte de todos nós somos empreendedores, eu me recordo quando a gente estava buscando um emprego, né? Que a gente tem um currículo em mãos e a gente vai concorrer, certo? Ou seja, aí nós somos chamados para uma entrevista, a gente vai ter que fazer a venda. Eu sou o produto, né? Eu tenho que fazer minha venda. E o meu currículo, ela apresenta o que eu tenho de melhor em relação ao meu concorrente, que é o outro que está concorrendo na mesma vaga. Então, se eu tiver habilidades melhores, eu vou conseguir aquela oportunidade. A mesma coisa falando no empreendedor, né? Que tem um comércio. Se ele não saber vender, cara, ele não vai conseguir vender. Entende? Se ele não tiver as habilidades ali, que foi buscar informação, da mesma forma que uma pessoa que está buscando um emprego, ela tem que buscar informação, formação, né? Se qualificar. Ambos têm que se qualificar e ambos têm que se vender, né? E tem que saber se relacionar com pessoas, que é a questão do network. Ambos têm que se relacionar. Eu me recordo um caso de uma amiga que ela ficou 2 anos desempregada. 2 anos desempregada. E o que fez ela se recolocar no mercado de trabalho foi indicação. É um network, né? Não foi simplesmente só um bom currículo. Foi o network que fez com que ela se inserisse novamente no mercado de trabalho. Por isso que a gente tem que ter amigos. Quando eu tinha uns 21 anos de idade, cara, a minha mente era totalmente diferente. Eu não sabia se relacionar com pessoas, eu era muito tímido, não se comunicava bem, eu não tinha a mesma coragem que eu tenho hoje, e a gente vai ter que desenvolver isso, né? A gente vem desenvolvendo. E a mesma coisa, quando a gente passa a ser empreendedor, a gente começa a desenvolver todos os aspectos que precisa desenvolver, né? Um exemplo, as pessoas que me veem falam, pô, hoje você é mais comunicativo, tal, não sei o quê, você fala mais, você tem mais coragem. Então, são coisas que a gente tem que observar em nós, as nossas limitâncias, e romper. Porque senão o mercado, né, em geral, ele é bem competitivo e a gente tem que se adequar a isso, né? As mudanças, a gente tem que ficar atento às mudanças, as barreiras mesmo que impedem a gente de atingir os objetivos, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Thiago, você está falando um negócio... Desculpa, cortei você. Pode falar. Não, pode falar. É que eu dou uma travada aqui. Você está falando de network, né? Eu falo nos meus treinamentos que você precisa colocar um ser humano novo por dia no seu WhatsApp. Essa é a fala. O que é um ser humano novo? Não é número, é um ser humano. Então, eu vou rodar o dia de hoje, vou pegar Uber, vou na padaria, vou no posto, eu vou pegar vários WhatsApps. Eu vou trocar, me dá o seu WhatsApp. Pá. Mas é minha obrigação, é consciente, eu faço isso consciente. No final desse dia, se eu peguei 3 ou 5 WhatsApps, uma pessoa eu sei a vida dela.
Eu sei o nome, eu sei que ela é casada, tem filho, que ela morou, que ela trabalhou, o sonho dela. Então, eu não estou colocando um número no meu celular. Eu estou colocando o nome do Thiago, um ser humano. Eu sei a rotina, eu sei o que ele pensa. Ou seja, eu tenho uma ideia daquele ser humano e eu não coloquei um número. Então, o network é você ter... No final de um ano, tem 365 seres humanos para fazer networking. E as pessoas perdem esse momento. E é igual você falou da sua amiga. Ela conseguiu um emprego porque ela tinha um network. E as pessoas precisam entender que é o network que faz a gente perder algumas coisas ou ganhar outras coisas. E é essa a mensagem. Mas, entende? Eu acho que você está extremamente na linha de raciocínio, você está perfeito com essa ideia, assim, fazer network é o nome do jogo para o empreendedor. Ontem eu escutei uma frase fantástica. Ser interessante e não interessado. Querer ajudar, querer fazer mesmo, né? Se entregar e não querer ser... Eu vou me aproximar do Thiago porque eu quero que ele me dê um negócio. Isso é ser interessado. Isso é horrível, isso é péssimo. A troca vai acontecer naturalmente se existir conexão. Então é ser interessante, fazer algo, apresentar algo, ou dar mais do que foi pedido. Então precisa entender que o network vai acontecer, mas você não pode ser um interessado, senão fica uma coisa de muito mão única, né? Tem que ser mão dupla, tem que ser bom para os dois lados. É o ganha-ganha, né? É o tal do ganha-ganha. Desculpa interromper. Tá cortando um pouco aqui, ó. Mas dá para entender o que você está falando. Tem hora que Não, dá umas travadas. Viu? A travada de lei, né? E quando você fala interessante, eu acho bem bacana essa palavra, né? De relevância, né? A gente tem que ter um pouco de relevância para a sociedade em si, né? A gente tem que trazer algo que agrega para a sociedade, para as pessoas que estão em nossa volta, né? O nosso ciclo de amizade, né? A gente tem que agregar alguma coisa, não é simplesmente só fazer parte de um ciclo de pessoas. A gente tem que agregar, trazer relevância, trazer assuntos novos, trazer conhecimento, expor conhecimento. Eu tenho um costume de, tudo que eu aprendo de novo, compartilhar, né? Pô, isso aqui que eu aprendi é bacana, eu compartilho, eu começo, principalmente com a pessoa que é próxima de mim, eu começo a bater papo com ela, começo a conversar, e aí eu já exponho aquilo que eu aprendi, achei bacana e tal, e aí eu coloco minha opinião. Eu sempre fui de fazer isso, né? E isso ajuda no desenvolvimento da outra pessoa e no meu desenvolvimento, né? É isso que, ó, você falou um negócio fundamental. Precisa levar isso para o jovem. Quando você ensina, você lembra, você aprende. As pessoas às vezes não gostam de compartilhar porque falam, eu vou contar o segredo do ovo, né? Você contar o segredo. Não! Quanto mais você ensina alguém, mais você aprende. Exatamente. O melhor estoque do mundo é conhecimento, porque quanto mais você dá, mais você recebe, né? Então, que legal. Essa ideia, essa pegada do empreendedor tem que pegar, ensinar o que sabe. E inclusive eu fui no ano passado também, eu falei, eu quero começar a dar aula. Quero começar a dar aula. Rodolfo aí, ó. O Rodolfo da academia. Ó, nós temos que agradecer a Academia da Criatividade de Campinas. É verdade ou não é? Eu e você nos conhecemos graças à Academia, né, de Campinas, então essa conexão vem acontecendo. Agradecer ali o pessoal da Academia de Criatividade de Campinas e o Murilo Gun, o Daniel Herrera que criou tudo isso. Olha o Rodolfo aí, ó. Daqui a pouco a gente vai falar de moto. 10 horas a gente vai falar da viagem que ele fez para já não sei aonde, mas no sul aí. Agora esqueci até a rota dele, né? América do Sul, de moto. Enfim, desculpa cortar, mas é que a academia faz parte desse momento nosso aí, queria conectar isso. Ele vai entrar daqui a pouco também, né? Na live. Às 10. Vou assistir. Então, no ano passado eu falei, tomei uma iniciativa, falei, eu quero começar a ensinar também, né? Aí eu mandei um e-mail para uma escola aqui de Campinas, uma escola técnica, e não deu. No dia seguinte já me chamaram para fazer entrevista, né? Para começar 2 dias depois. E de lá para cá, cara, tem sido sensacional essa área, que é de ensinar, né? Porque eu aprendi muito mais, hoje eu tenho muito mais argumento quando eu vou conversar com um cliente,
ou quando eu vou executar algum serviço, eu tenho mais conhecimento, fora as amizades que eu fiz com os alunos, ampliou ali a rede de relacionamento, né? Inclusive tem alunos que falam que eu não pareço professor, né? Por causa que eu sou o professor deles, mas eu sou amigo deles também. Eu trato eles como seres humanos, gosto de passar de ensinar eles aquilo que eu tive dificuldade, né? Então, tudo aquilo que eu tive dificuldade, eu não quero que as pessoas façam também, e aí eu acabo ensinando. Isso tem sido sensacional. E levar experiência tal para eles que estão começando, alguns que vão inserir no mercado de trabalho ainda, levando a experiência para eles. Isso eu acho bem bacana. É algo que tem sido relevante e tem me deixado muito feliz, né? É a área de ensino também. Eu fico feliz de ouvir você, porque é um novo perfil, né, de um profissional, de um professor chegando em sala de aula, porque a troca é muito grande. Às vezes a gente está na frente do quadro falando com os alunos, e às vezes a gente está sentado, né? E essa troca acontece todos os dias. Né? Uhum. Ô, Thiago, você não vai acreditar, mas já deu 50 minutos. Lógico que a gente teve uns traves, né, na internet, mas já tem 50 minutos. Você acredita? Ô, louco. Passou Infelizmente rápido, né? vai ter que encerrar daqui a pouco e vai ter outra live, né? Então, eu queria convidar você para deixar seus contatos para as pessoas que quiserem talvez procurar, tipo assim, o site, o seu telefone, para aqueles que de repente estão ouvindo a gente hoje ou daqui a um tempo, o serviço que você pode prestar. Né? A Renata é professora, mora aqui em Campinas. Se ela precisar de algum assistência, algum profissional na área de eletrônica, de elétrica, né? Isso, elétrica, certo? Fica à vontade, Thiago, para passar as informações e deixar o seu contato se alguém precisar. Então, eu trabalho com prestação de serviços, né? Com execução de instalação elétrica, iluminação decorativa, todo tipo de iluminação, montagem de painel elétrico, temos também projetos, padrão de entrada, né, para quem precisa aí de executar, ter um poste instalado aí, um poste novo, ou alguém comprou um terreno e vai construir, né, a gente faz serviço também. A RT, para aqueles que têm empresas, né, prédio, que precisa renovar RT, nós fazemos. SPDA, que é a proteção contra a descarga atmosférica, que é o raio, né? Então a gente executa todo esse tipo de serviço. E também temos o outro serviço, que é prestação como professor, né, de ensino técnico. Então tem algumas coisas que eu posso estar ensinando, que é física, matemática também, além do... Ei, garoto. Fabuloso, Thiago. Adorei falar com você. Vamos fazer o quadro Todo Mundo Conta Histórias aqui? Vamos, como que é isso? Me fala 3 palavras. Primeiro você fala 3 palavras, depois eu explico para você. 3 palavras? Qual que é? Aleatório. Meta. Missão. Sei lá. Missão. Conhecimento. Eu vou falar 2. Você está escrevendo aí? Você escreveu as suas? Deixa eu anotar aqui então. Espera aí. Pronto. Meta, missão e conhecimento, certo? Aham. Cortou? Deu para ouvir? Rato? Primeiro é rato, né? Não, as 3 suas, agora a minha é rato. Certo. E caneta. Caneta. Isso. Você tem 5. São 2? As suas são 2? São 5 no total. Tá bom. Beleza? 2 minhas e 3 suas. Aham. Agora você vai pegar essas 5 palavras, vai construir uma história com essas 5 palavras. Você passa a história para mim, eu continuo a sua história.
devolvo para você e você finaliza a história em 1 minuto. Tudo isso em 1 minuto. Tá, então eu pego essas 5 palavras e construo uma história, certo? Certo. Beleza. Aí você passa para mim, eu devolvo, eu construo e faço. Aí, toda boa história, meu amigo, começa com era uma vez. Arrebenta, Thiago. Tá bom. Era uma vez um rato que tinha uma meta de realizar o seu sonho, né, de construir uma casa para ele. E o rato, primeiro ele pegou a caneta, começou a escrever, começou a ter o conhecimento, ele foi buscar conhecimento, e através do conhecimento ele pegou a caneta, começou a escrever ali quais eram os passos que ele tinha que dar. Ou seja, a missão até ele construir essa casa. Passo. Esse rato foi muito estudioso. Foi estudioso, foi trabalhando, ele acreditava nas metas, ele foi construindo isso na cabeça dele, foi rabiscando ali, rabiscando aqui, e ele foi indo. Ele entendeu que a missão dele era ajudar pessoas, né? E ele foi buscar conhecimento. Ele se tornou um empreendedor, virou professor, e esse cara começou a crescer na vida. Ele começou a construir casas para outras pessoas, começou a construir, ele começou a dar luz e levar energia para as pessoas. No seu trabalho e com o seu lado ser humano. E assim... E assim ele foi se realizando profissionalmente e como pessoa, né, influenciando outras pessoas no convívio do dia a dia aí, e até atingiu as suas metas. Parabéns, Thiago! Bacana. Você sabe você sabe o que eu lembrei dessa história? Veio na minha cabeça você sendo o Mickey Mouse, o ratinho Mickey, que começa ali de uma forma bem tímida, bem discreta, né? E é dono de um castelo. Bacana. Eu vou deixar o contato aqui. Isso. O Cristiano pediu aqui. Anota ali, por favor. Digita aí o 19. Digitar? Dá para digitar aqui, né? Vou colocar aqui. Dá. 19. Enquanto você digita, quero agradecer a participação de todo mundo. Dizer que nós estamos numa sequência de lives aqui. Daqui a pouco nós vamos receber o amigo Rodolfo, que vai contar sobre a sua experiência, suas aventuras em cima de 2 rodas. Enfim, nós temos uma programação. Nós estamos desde a meia-noite de ontem gerando conteúdo, seja de educação, de lazer, de cultura, de empreendedorismo, criatividade, com a ideia de impactar a vida, pelo menos de uma pessoa, mas todo dia a gente poder ajudar alguém. Thiago, fica com Deus, parabéns. Vamos tirar uma foto. Vamos ver se a gente tira uma foto. Vamos lá. Alô, garoto. Aí sim. Aí sim. Valeu, obrigado. Saúde. Pelo convite aí. Obrigado, galera. Deixa o recado aí. Deixa o recado pro Rodolfo. Rebenta lá, hein, Rodolfo? Quero ver você daqui a pouco. É isso aí. Valeu, abraço. Falou. Abraço. Tchau, obrigado.